A preocupação é o medo de algo que ainda não aconteceu. Preocupações excessivas levam à ansiedade, estresse e à infelicidade. Um pouco de preocupação é até saudável, na medida em que nos torna atentos para nossas responsabilidades. Mas, se preocupar o tempo todo, acaba por limitar a nossa capacidade de sentir satisfação pelas coisas e admirar o que é bom em nossa vida. Muitas vezes, nos preocupamos por coisas que talvez nem irão acontecer. Enquanto esperamos que aconteçam, a ansiedade nos consome. Muito bom dia a todos, minhas irmãs e meus irmãos. Nós queremos chamar todos muito bem-vindos a mais um domingo de devocional. As leituras do dia estão indicadas aí na tela, mas neste 7º domingo após Pentecoste, nós queremos refletir especialmente na leitura de Efésios 1, do versículo 3 até o versículo 14, onde nós vamos ver o porquê de louvarmos a Deus. Nós iniciamos este devocional em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos ao Senhor confessando os nossos pecados e pedindo perdão. Perdoa-me, ó Senhor. Ó Senhor, perdoa os meus pecados, os pecados da minha juventude e os pecados do presente, os pecados que causei para mim mesmo num prazer pecaminoso e os pecados que lancei sobre outros através de um mau exemplo, os pecados que são manifestos a todo o mundo e os pecados que tentei esconder de todos os meus conhecidos, da minha própria consciência e mesmo da minha própria memória, os meus pecados clamorosos e meus pecados sutis, os meus pecados ocultos e os intencionais, os pecados contra meus superiores, meus iguais, meus servos, contra os que me amam e contra meus benfeitores, os pecados contra mim mesmo, meu próprio corpo e minha própria alma, os pecados contra ti, ó Todo-Poderoso Pai, ó gracioso Senhor Jesus, ó bendito Espírito de Deus. Perdoa-me, ó Senhor, perdoa-me todos os meus pecados. Dize a mim, filho, tem bom ânimo, teus pecados estão perdoados. Pelos méritos do teu ungido, meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Em preparo à leitura e a nossa mensagem do dia, nós vamos cantar o hino 189 do Inário Luterano. Exultantes, te adoramos.
tristeza, noite atroz, doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor, céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, frontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. A leitura se encontra em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14, e diz assim: Bênçãos espirituais. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês, a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Até aqui a leitura. No nosso devocional para este 7º domingo após Pentecostes, nós queremos refletir nas palavras do pastor Leandro, baseadas na leitura de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14, e diz assim: Estimados irmãos e irmãs no Salvador Jesus, por que nós cristãos nos reunimos para louvar a Deus em templos, casas e capelas? Por que cantamos hinos a Ele e ofertamos dinheiro, tempo, bens, dons e vida a Ele, oramos e agradecemos? Podemos dizer que fazemos tudo isso por causa da sua obra, a obra da salvação. Por isso podemos e vamos dizer sempre, louvamos a Deus por sua obra. Louvamos a Deus por sua obra. Louvamos o Pai, que em Cristo nos escolheu. Por 3 vezes o apóstolo Paulo fala da escolha de Deus em nosso texto. No versículo 4, a escolha de Deus é feita nele, isto é, em Cristo. Ou seja,
A eleição ou escolha da graça não é uma obra divina à parte de Cristo, mas é feita ligada a Cristo e à sua obra. O apóstolo deixa bem claro que a obra de Deus é feita em Cristo, como vemos nos versículos 3, em Cristo, 4, nele, 5, por meio de Jesus Cristo e outros. No versículo 5, a escolha de Deus tem como objetivo nos tornar filhos dele. No versículo 11, a escolha feita por Deus acontece de acordo com o propósito de Deus, que é um propósito de salvação. Em Cristo, o Pai nos escolheu. Esta doutrina bíblica, da eleição da graça, diz que Deus escolheu uns para a salvação, mas não escolheu outros para a perdição, pois os que não são salvos não o são porque rejeitaram a Cristo. São condenados por culpa própria. Ela é difícil de entender, mas ao mesmo tempo nos leva a não achar que somos salvos por causa de alguma coisa boa em nós, mas sim que somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, em Cristo Jesus. É por causa de Cristo que somos salvos, e nada que nós fizermos pode melhorar nossa situação diante de Deus. Por isso louvamos a Deus por sua obra. Vamos louvar o Pai, que em Cristo nos escolheu. Louvamos a Deus por sua obra. Louvamos o Filho, que nos libertou pelo seu sacrifício. No versículo 7, vemos que pela obra de Cristo somos libertados. A palavra grega usada aqui significava a compra de um escravo ou prisioneiro, deixando-o livre pelo pagamento de um resgate. Assim, a nossa libertação do pecado e da morte foi paga com o sangue de Cristo, derramado na cruz, na sua morte de sacrifício em nosso lugar. Cristo está no centro do tratamento de Deus com todas as pessoas. O versículo 10 diz que Deus quer unir em Cristo todas as coisas, isto é, em Cristo as pessoas são trazidas de novo para a comunhão com Ele. Por meio de Cristo é que Deus revelou o seu plano secreto de nos unir a Ele através do próprio Jesus. Jesus, como diz Paulo na carta aos Filipenses, deixou a glória divina e se fez servo, se humilhando e sendo obediente a Deus até a morte de cruz, para nos salvar. Por isso, louvamos a Deus por sua obra. Vamos louvar o Filho, que nos libertou pelo seu sacrifício. Louvamos a Deus por sua obra. Louvamos o Espírito Santo, garantia de nossa herança celeste. O Espírito Santo é aquele que foi prometido por Jesus e dado à Igreja. E é ele que age dentro da promessa de Deus, de em Cristo trazer a salvação aos homens pela proclamação do Evangelho. Paulo diz que os cristãos são selados com o Espírito Santo. Isto é, eles têm a marca de propriedade de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a dádiva de Deus aos cristãos, que os sela e marca como filhos e herdeiros da promessa. Essa marca do Espírito Santo nós recebemos no batismo, quando nascemos de novo. Além disso, o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu, isto é como um depósito que Deus faz e que o obriga a realizar o pagamento total por nós, seus filhos. Assim, a dádiva do Espírito Santo é a garantia dada por Deus de que somos seus filhos e herdeiros da vida eterna, conquistada para nós por Cristo na cruz e garantida por completo no dia do juízo final. Além de ser a garantia de sermos salvos, o Espírito Santo é aquele que garante a presença de Cristo conosco e que converte pessoas a Jesus através do Evangelho que pregamos. O Evangelho é o canal que o Espírito Santo usa para salvar as pessoas. Nós somos os instrumentos que o Espírito Santo quer usar para salvar pessoas com o Evangelho. Por isso louvamos a Deus por sua obra. Vamos louvar o Espírito Santo, garantia de nossa herança celeste. Louvamos a Deus por sua obra. Louvamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por quê? Porque sem a sua obra de salvação, nós todos estaríamos perdidos, condenados ao inferno e à morte eterna. Por causa do nosso pecado, nosso destino desde o nascimento é terrível, pois Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Assim, nada mais justo do que louvar a Deus por sua obra,
Pois se merecíamos a morte, como é que recebemos de graça a vida eterna? Somente pela obra de salvação de Deus, por sua graça. É como Paulo diz nos versículos 7 e 8. Nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos dá com tanta fartura. Por isso, irmãos e irmãs, vamos nos arrepender sinceramente de todas as vezes que, em vez de louvar, desonramos e ofendemos a Deus em pensamentos, palavras, ações e falta de ação, e pedir-lhe humildemente o perdão em Cristo. Tendo recebido e sempre recebendo o perdão, vamos então louvar a Deus por sua obra com tudo o que somos e temos: tempo, dons, dinheiro, bens, inteligência, trabalho, corpo, palavras, pensamentos e atos, enfim, com toda a vida. Ele merece a nossa adoração, louvor e gratidão, e através de nosso louvor, Ele atinge outras pessoas com sua obra de salvação. Louvamos a Deus por sua obra. Amém. Oremos. Ó Senhor Deus, chegamos diante de Ti agradecidos por nos teres recebido como Teus filhos através da obra de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Desde que o enviaste, tornaste o nome dele conhecido através das obras que realizou. Nós o conhecemos desde o batismo e através do Evangelho. Somos testemunhas de que não há nome mais sublime do que o nome de Jesus, e este nome nos redime, das trevas nos reluz. Ó Santo Espírito, nós te adoramos, pois nos chamaste a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, e nos preservaste na fé. Concede-nos firmeza na fé em Jesus Cristo para confessarmos que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e para testemunharmos que Ele é o fundamento da Igreja e da nossa vida. Ó Salvador Jesus, em nosso lugar pagaste a nossa transgressão e culpa. Sem a Tua graça, obra e amor, nem a Igreja, nem a nossa vida teriam sentido e valor. Não permitas que nos afastemos de Ti e muito menos que firmemos nossa vida e fé em outro fundamento que não sejas Tu, o Senhor. Continue nos dando o Teu amor através da Tua palavra e da Santa Ceia, para sermos fortalecidos na certeza da vida eterna. Rogamos ao Senhor por aqueles que não Te conhecem como Salvador. Usa-nos como instrumentos para levar a eles o Teu Evangelho, para que conheçam como caminho, a verdade e a vida, e único meio de chegar ao Pai. Ó Santíssimo Deus, como pessoas amadas e salvas por Ti, ajuda-nos a viver e professar a fé em Jesus. E em meio a tempestades da vida, pedimos a força do Teu Espírito Santo e da graça do Teu Filho Jesus Cristo para não sucumbirmos na fé. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, cabeça e o fundamento da Igreja. Amém. Concluímos agora o nosso devocional ouvindo e cantando o hino 213 do Inário Luterano. Nós desejamos a você e a sua família um bom domingo e uma abençoada semana no amor de Cristo. Amém. Louva ao Senhor, potentíssimo Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde, exultai, harpas, saltérios tocai, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor que com grande potência governa. Sobre as asas de águias te leva a morada paterna, que te mantém como melhor te convém.
bondade é tão terna. Louva ao Senhor que abençoa-te visivelmente. Chove amoroso dos céus, seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva minha alma, Deus, louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei Celeste Jesus. Louva teu povo de